Em 2017, na Austrália, uma experiência misteriosa e inexplicável mudou a vida de Emma Louise. O que parecia ser uma noite comum logo se transformou em algo que ela jamais poderia prever, ao se deparar com um fenômeno que desafiava as explicações racionais. Relatos de encontros com o desconhecido são frequentemente tomados com ceticismo ou considerados fruto da imaginação. Mas o caso de Emma se destaca pela clareza com que ela compartilhou o que vivenciou e pelas repercussões emocionais que seguiu, desafiando até mesmo sua própria compreensão do que é real. Este vídeo irá explorar esse caso intrigante, oferecendo uma visão detalhada do que aconteceu naquela noite de 2017 e como isso afetou a vida de Emma de maneiras profundas e duradouras. Ao longo dessa jornada, não apenas vamos examinar os eventos e os impactos imediatos dessa experiência, mas também refletir sobre o que ela pode nos ensinar sobre a percepção humana, o medo do desconhecido e as possíveis explicações que tentam justificar o inexplicável. O relato de Emma Louise não é apenas uma história de contato com o incomum, mas também uma oportunidade de explorar temas mais profundos sobre a realidade, as crenças e a maneira como reagimos a eventos que fogem à nossa compreensão imediata. E, à medida que mergulhamos mais profundamente nesse caso, veremos como ele desafia nossa visão do mundo e nos força a questionar o que está além daquilo que conseguimos ver ou entender. Porém, como todas as grandes histórias de mistério, o que Emma vivenciou continua envolto em mistério. Então, o que aconteceu naquela noite de 2017? E o que podemos aprender com isso? Vamos descobrir. A noite de 2017 começou como qualquer outra para Emma Louise. Ela estava dirigindo pela estrada deserta, ao largo das zonas urbanas, em uma das típicas viagens noturnas que realizava com frequência. Não era sua primeira vez a percorrer aquele trajeto, e tudo parecia normal. Contudo, algo estranho estava prestes a acontecer. Emma descreve o momento em que viu uma luz intensa no céu, algo que não se encaixava nos padrões típicos de aviões ou carros. A luz parecia flutuar, mudando de cor e intensidade de maneira inexplicável. No início, ela tentou racionalizar o que via. Poderia ser um farol distante ou até mesmo uma estrela mais brilhante. Mas, à medida que a luz se aproximava, as opções convencionais desapareceram, e ela se viu diante de algo muito maior e mais incomum. Quando a luz se aproximou ainda mais, Emma ficou paralisada. Ela observou o objeto, que agora se definia claramente como uma grande nave em formato discoide. Não era possível distinguir com clareza detalhes exatos, mas a presença da nave era inconfundível. O objeto parecia se mover com uma agilidade e suavidade que desafiavam as leis conhecidas da física. Ele não fazia som, não causava nenhum tipo de vibração no ambiente ao redor, mas estava ali, indiscutivelmente presente. O que mais perturbou Emma foi a sensação que ela experimentou enquanto observava a nave. Ela relata que a sensação de tempo parecia distorcida, como se estivesse vivenciando um estado de suspensão, onde a realidade em torno dela havia desaparecido. Não havia mais sons, nem carros passando, nem animais. Tudo parecia estar parado, como se o mundo ao seu redor tivesse sido interrompido pela presença daquele objeto. Emma sentiu uma estranha sensação de paz misturada com uma tensão palpável. Ela sabia que estava testemunhando algo que transcende explicação racional. Nesse momento, a nave não apenas permaneceu no céu. Ela desceu lentamente até uma posição mais próxima da Terra, ainda sem emitir qualquer som ou causar a menor vibração no ambiente. Emma viu luzes piscando na parte inferior do objeto, e uma sensação de calor invadiu seu corpo, mas sem que houvesse uma fonte visível. Ela tentou reagir, mas sua mente estava atordoada, incapaz de compreender o que estava vendo. O mais surpreendente foi quando a nave, após alguns minutos de silêncio absoluto, simplesmente desapareceu no horizonte, tão rapidamente quanto tinha surgido. Em um piscar de olhos,
Não restava nenhum sinal daquilo que havia testemunhado. A estrada estava novamente quieta e a escuridão voltou a tomar o controle do ambiente. No entanto, algo em Emma mudou. Quando finalmente conseguiu retomar o controle de seus sentidos e voltar ao volante, ela não conseguia parar de pensar no que havia acabado de vivenciar. A experiência, que durou apenas alguns minutos, parecia ter sido muito mais intensa, como se o tempo em si tivesse se esticado. Emma ficou com a sensação de que o que viu, ouviu e sentiu não poderia ser explicado de forma simples ou racional. A dúvida e a confusão começaram a tomar conta de sua mente, e uma sensação de desconforto a acompanharia nas semanas seguintes. Após o encontro, Emma passou a se questionar sobre a natureza da realidade, mais especificamente, sobre a possibilidade de que estivesse diante de algo extraterrestre. Ela sabia que poucas pessoas teriam acreditado em sua história, e mais difícil ainda seria a busca por explicações que não envolvessem o fenômeno como algo de origem fora da Terra. Mas, apesar de tudo, Emma sentia que sua vida nunca mais seria a mesma após aquela noite. Após o encontro com a nave, as repercussões na vida de Emma Louise foram imediatas e profundas. O que inicialmente parecia ser um fenômeno isolado e inexplicável rapidamente se transformou em um turbilhão emocional e psicológico. A experiência não a deixou apenas com uma sensação de desconforto e confusão, mas também com uma série de sintomas físicos e mentais que ela não sabia como lidar. Nos dias que se seguiram, Emma passou a sentir um cansaço constante, como se sua energia tivesse sido drenada durante o encontro. Era como se, de alguma forma, a experiência tivesse deixado uma marca invisível em seu corpo. Ela sentia um peso nas pernas e uma falta de disposição que a impedia de realizar suas atividades cotidianas com a mesma energia de antes. O que mais a surpreendeu foi o sentimento de desorientação mental. Emma começou a ter dificuldade para se concentrar, e seus pensamentos pareciam dispersos, como se ela estivesse em um estado constante de distração. A sensação de confusão aumentava a cada dia que passava. Além disso, Emma relatou ter pesadelos frequentes, muitos dos quais envolviam a presença da nave e imagens distorcidas de seres desconhecidos. Embora ela não pudesse identificar claramente as figuras em seus sonhos, havia uma sensação persistente de que não estava sozinha, como se algo a estivesse observando, mesmo em seus momentos mais íntimos. Esses pesadelos começaram a afetar sua qualidade de sono, e Emma começou a acordar no meio da noite, com o coração acelerado e a respiração ofegante, como se estivesse vivendo novamente o encontro, ainda que de uma forma onírica. Mas talvez o aspecto mais perturbador da experiência fosse o impacto emocional e psicológico que ela começou a vivenciar. Emma se sentia cada vez mais isolada, como se estivesse desconectada das pessoas ao seu redor. Ela não queria compartilhar sua experiência com ninguém, temendo ser ridicularizada ou não ser compreendida. Mesmo com o apoio de amigos próximos e familiares, Emma não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado dentro dela de uma maneira irreversível. O choque foi tão grande que ela procurou ajuda profissional para lidar com a ansiedade e o estresse pós-traumático. Durante as sessões de terapia, Emma tentava verbalizar seus sentimentos de medo e confusão, mas as palavras muitas vezes falhavam em expressar a intensidade daquilo que ela havia vivido. Ela não sabia se sua mente estava tentando processar algo além de sua compreensão ou se a experiência era simplesmente o reflexo de um evento psicológico difícil de entender. A terapia ajudou, mas a sensação de desconforto nunca desapareceu totalmente. Emma também relatou que, ao longo das semanas seguintes, algumas lembranças do encontro começaram a se tornar mais vívidas, como flashes rápidos e detalhes que não havia notado antes, como a cor exata das luzes da nave ou a forma dos objetos que ela achava que estavam flutuando perto dela. Esses detalhes a faziam questionar se estava realmente perdendo a sanidade ou se, de fato, algo extraordinário havia ocorrido. As semanas passaram e,
com elas, as repercussões de sua experiência. Emma não sabia o que pensar sobre o que havia vivenciado, mas a sensação de que algo maior do que ela mesma estava acontecendo se tornava cada vez mais evidente. A confusão emocional e psicológica não dava sinais de diminuir e, de alguma forma, ela sentia que algo ainda estava por vir. O impacto profundo da experiência fez com que Emma Louise começasse a buscar respostas. A necessidade de compreender o que havia vivenciado e a busca por uma explicação lógica para o fenômeno se tornaram urgentes. A ideia de que algo desconhecido e possivelmente extraterrestre estivesse em jogo a incomodava, mas ela não podia simplesmente ignorar o que havia presenciado. A confusão e o desconforto se transformaram em uma obsessão por encontrar uma explicação que trouxesse algum tipo de alívio emocional. Emma começou a pesquisar por conta própria. Ela passou horas na internet, vasculhando fóruns e sites especializados em fenômenos ufológicos, tentando encontrar algo que se assemelhasse ao que ela havia testemunhado. Ela leu relatos de outras pessoas que afirmavam ter vivido experiências semelhantes, muitos dos quais estavam repletos de detalhes perturbadores e similares aos que ela mesma tinha registrado. Isso a deixou ainda mais desconcertada, pois as coincidências entre os relatos de outras testemunhas e o que ela havia vivido pareciam ser inegáveis. Ela também buscou relatos de avistamentos na região onde aconteceu seu encontro. Descobriu que, na mesma área, outras pessoas haviam reportado avistamentos de luzes no céu, e algumas delas afirmavam ter visto objetos voadores não identificados em anos anteriores. No entanto, os detalhes eram vagos, e muitos desses relatos estavam longe de ser conclusivos. A falta de provas concretas ou testemunhas confiáveis fez com que Emma se sentisse ainda mais frustrada. Ela começou a se questionar se tudo o que havia vivido não passava de uma ilusão ou de um erro de percepção. Para tentar entender o fenômeno de uma maneira mais científica, Emma procurou o auxílio de ufologistas e cientistas especializados em fenômenos aéreos inexplicáveis. Em uma de suas buscas, ela entrou em contato com um pesquisador conhecido na área de ufologia, que a convidou para uma entrevista. Durante a conversa, Emma expôs todos os detalhes do seu encontro. O especialista, embora cauteloso, sugeriu que o objeto avistado por ela poderia ser uma nave de origem extraterrestre. Ele mencionou características do avistamento que eram consistentes com outras ocorrências registradas ao longo dos anos, mas alertou para a possibilidade de fenômenos naturais, como fenômenos atmosféricos raros ou erros de percepção. No entanto, a conversa com o ufologista não trouxe a paz que Emma esperava. Apesar de ouvir um possível respaldo da comunidade ufológica, ela ainda se sentia desconectada das respostas. A explicação de que poderia ser um fenômeno atmosférico, ou até mesmo um erro de percepção, parecia não resolver o vazio que ela sentia. Algo dentro dela ainda resistia a essa hipótese. Como poderia ela, com tanto detalhe e intensidade, ter sido enganada por algo tão simples? Emma então resolveu buscar mais explicações científicas. Consultou artigos sobre fenômenos luminosos atmosféricos, como o fogo-fato, que poderia criar ilusões visuais à distância, mas logo descartou a ideia ao perceber que os detalhes da sua experiência não coincidiam com esse tipo de fenômeno. A ausência de vento, a calma absoluta do ambiente e a precisão do movimento da nave faziam essa explicação parecer improvável. Frustrada com as respostas científicas e com a falta de evidências concretas, Emma decidiu entrar em contato com outros testemunhos, se afastando de qualquer explicação que fosse puramente lógica ou científica. Ela queria, no fundo, encontrar pessoas que também sentiam o que ela sentia, que passavam pela mesma busca e que talvez pudessem oferecer alguma resposta mais profunda ou intuitiva. A jornada de Emma, em busca de explicações, era marcada por incertezas. Não havia como trazer respostas definitivas para sua experiência, mas ela se dava conta de que essa busca era, talvez,
o primeiro passo para uma compreensão mais ampla de algo muito maior do que ela jamais imaginara. Após o encontro com o objeto não identificado, a vida de Emma Louise mudou de maneira irreversível. Os efeitos da experiência se estenderam muito além das reações imediatas e das investigações. O impacto psicológico e emocional foi profundo e duradouro, afetando não só sua percepção do mundo, mas também suas relações pessoais, sua saúde mental e sua visão sobre o que é real e possível. Primeiramente, a sensação de desconexão com o mundo ao seu redor tornou-se cada vez mais evidente. Emma começou a sentir como se estivesse isolada em sua própria mente. Embora as pessoas ao seu redor, como familiares e amigos, tentassem oferecer apoio, ela sentia uma barreira invisível entre ela e os outros. A sensação de solidão era profunda, pois ninguém parecia compreender a magnitude daquilo que ela havia vivido. Além disso, as tentativas de compartilhar sua experiência eram muitas vezes recebidas com ceticismo, risos ou descrença, o que a levou a se tornar mais reclusa. A desconfiança nas explicações lógicas também se aprofundou. Embora ela tivesse tentado entender o ocorrido com base em teorias científicas e explicações mais racionais, nada parecia se encaixar de forma satisfatória. Isso gerou em Emma uma crescente sensação de desamparo. Ela não sabia mais em quem confiar, nem mesmo em sua própria percepção dos eventos. Cada vez que tentava racionalizar a experiência, sentia-se mais distante da verdade. O encontro não apenas desafiou sua compreensão da realidade, mas também a forçou a questionar suas próprias crenças e suposições sobre o mundo. O estresse emocional e psicológico também começou a afetar sua saúde. Emma passou a sentir uma ansiedade constante, acompanhada de episódios de insônia e pesadelos recorrentes. Sua mente, antes focada e clara, agora se via tomada por uma névoa de incertezas. Não era apenas a memória do encontro que a assombrava, mas a sensação de que ela estava sendo observada, que algo estava presente em sua vida de forma invisível, mas tangível. Esse sentimento de vigilância constante começou a afetar sua capacidade de levar uma vida normal. Ela evitava sair à noite e se sentia desconfortável em lugares isolados, como se estivesse sendo observada por forças que estavam além de sua compreensão. Emma também experimentou uma reavaliação de suas crenças espirituais e filosóficas. A experiência a fez repensar sua visão do universo e do lugar que ela ocupava dentro dele. O que antes parecia um mundo lógico e previsível agora se tornava um lugar cheio de incertezas, mistérios e fenômenos inexplicáveis. Ela começou a buscar mais informações sobre espiritualidade, vida após a morte e teorias alternativas sobre o universo. Alguns livros sobre o paranormal, outros sobre teorias esotéricas e até filosofias orientais começaram a fazer parte de seu cotidiano. Em certo ponto, Emma sentiu que sua busca por respostas estava se tornando uma tentativa de reconfigurar sua visão do mundo, adaptando-se ao fato de que talvez o mundo fosse mais estranho e complexo do que ela jamais imaginara. Em termos de sua vida profissional, a experiência também afetou sua performance. Emma começou a faltar ao trabalho com mais frequência, incapaz de concentrar-se como antes. Seus colegas notaram uma mudança em seu comportamento, uma distração persistente e um distanciamento emocional. Ela, que sempre fora entusiasta e dedicada ao seu trabalho, agora se via apática e imersa em pensamentos desconexos. Sua produtividade caiu, e Emma percebeu que não conseguia mais realizar tarefas simples sem se sentir sobrecarregada pela ansiedade. Esse impacto profundo na sua vida levou Emma a procurar ajuda psicológica. As sessões de terapia tornaram-se uma parte crucial de sua tentativa de recuperar o controle sobre sua vida. Embora não fosse fácil lidar com o peso emocional de sua experiência, ela começou a processar o que havia vivido e tentou encontrar formas de integrar aquela realidade paralela com sua vida cotidiana. O apoio de sua terapeuta foi essencial para ajudá-la a compreender que,
Embora o evento tivesse sido traumático, ela ainda tinha a capacidade de dar um novo significado à sua vida e a seus pensamentos. No entanto, o caminho para a cura era longo, e Emma sabia que essa jornada seria marcada por muitas perguntas sem respostas. Após o impacto profundo que a experiência com o objeto não identificado teve em sua vida, Emma Louise passou a buscar respostas em diferentes fontes, incluindo a ufologia. A busca por respostas e pela compreensão do que realmente aconteceu a levou a se aprofundar em teorias sobre o fenômeno UFO e abduções. Para ela, o envolvimento com a ufologia representava não apenas uma tentativa de encontrar explicações para o evento vivido, mas também uma forma de integrar essa experiência a um entendimento mais amplo do universo. A princípio, Emma se sentiu atraída pela ideia de que outras pessoas poderiam ter vivido experiências semelhantes. Ao ler relatos de encontros e abduções, ela começou a perceber padrões e similaridades com sua própria vivência. A descrição de sensações estranhas, de uma presença inexplicável e de um impacto psicológico duradouro parecia ressoar com o que ela havia sentido após seu encontro. Emma sentiu-se finalmente compreendida, uma sensação que ela raramente experimentara quando tentava compartilhar sua história com familiares e amigos. A ufologia, com seu vasto campo de teorias e relatos, ofereceu a Emma uma comunidade onde ela poderia encontrar respostas, ou pelo menos um entendimento compartilhado. No entanto, a imersão nesse universo também trouxe desafios. Embora o campo da ufologia fosse, para Emma, um espaço de exploração e descoberta, ele estava longe de ser unificado. Havia muitas teorias correntes de pensamento dentro da comunidade UFO, e isso a deixava cada vez mais confusa. Alguns ufólogos defendiam a ideia de abduções alienígenas como uma explicação plausível, enquanto outros apresentavam teorias sobre fenômenos interdimensionais ou espirituais. Emma começou a se sentir perdida entre essas diferentes explicações. Cada uma parecia oferecer uma explicação válida, mas nenhuma delas parecia corresponder exatamente à sua vivência. Além disso, Emma enfrentou a resistência e o ceticismo de muitos dentro e fora da comunidade. Embora houvesse quem acreditasse em sua história e se dispusesse a ouvi-la com empatia, também havia quem a descreditasse. Ela era constantemente questionada sobre a veracidade de seu relato e sobre a autenticidade de suas experiências. Dentro do universo ufólógico, Emma encontrou um espaço de apoio, mas também de julgamentos e especulações. As explicações alternativas sobre o que ela havia vivido, como a ideia de uma experiência psicodélica ou até mesmo uma projeção mental, geraram frustração, pois pareciam minimizar o impacto real do que ela havia vivido. A busca por respostas a levou a participar de seminários, palestras e até mesmo de encontros com outros testemunhos de fenômenos UFO. Emma também buscou auxílio de especialistas que investigavam casos semelhantes ao dela. Alguns desses profissionais sugeriram que ela pudesse ter sido vítima de uma abdução, baseando-se em características comuns em outros relatos. Esses especialistas acreditavam que sua experiência de amnésia parcial e os sintomas pós-encontro, como os pesadelos e a ansiedade, eram indicativos de algo mais do que uma simples percepção distorcida. Para Emma, ouvir essas possibilidades de profissionais respeitados na área foi um alívio, pois ela sentiu que sua vivência não estava sendo ignorada, mas validada por pessoas com conhecimento profundo do tema. Apesar disso, a busca incessante por uma explicação científica e definitiva ainda pairava sobre Emma. Ela sabia que a ufologia, com suas várias abordagens, não poderia oferecer respostas definitivas para todos os casos. O ceticismo que ela encontrou em muitas fontes da ufologia a fez questionar ainda mais a complexidade do fenômeno e sua própria participação nesse enigma. Emma começou a aceitar que a resposta para o que acontecerá com ela talvez nunca fosse encontrada de forma clara e direta. Em vez disso, a verdade poderia ser mais subjetiva e pessoal, algo que se revelaria à medida que ela continuasse a buscar um sentido para sua experiência
em vez de uma explicação concreta. O envolvimento de Emma com a ufologia representou um ponto de virada em sua jornada emocional e intelectual. Embora as respostas que ela buscava estivessem longe de serem claras, a ufologia ofereceu a ela uma oportunidade de se reconectar com sua experiência e de explorar uma nova perspectiva sobre o que significa ser parte de um universo maior, repleto de mistérios. Após anos de busca por respostas externas, Emma Louise começou a perceber que sua verdadeira jornada estava, na realidade, voltada para o interior. Embora o contato com o desconhecido tenha abalado sua visão do mundo e a motivado a explorar as esferas da ufologia e da espiritualidade, foi apenas ao olhar para si mesma que ela encontrou um caminho mais profundo de cura e entendimento. A busca por explicações racionais e científicas, embora valiosa, começou a dar lugar a uma abordagem mais introspectiva, na qual Emma aprendeu a lidar com as questões não resolvidas em sua própria mente e coração. Emma compreendeu que a experiência com o fenômeno UFO não era apenas sobre o evento em si, mas sobre como aquele evento transformou sua percepção de si mesma, do mundo e do universo. A princípio, ela tentou encontrar sentido em respostas concretas e explicações de fora, como os especialistas e os grupos da ufologia. Porém, logo ficou evidente que essas respostas externas não preenchiam o vazio deixado por sua experiência, um vazio que era muito mais profundo e pessoal. O que Emma buscava não era apenas entender o que havia acontecido, mas também encontrar paz com o ocorrido e, finalmente, aceitar sua vivência como parte de quem ela era. Essa transformação interna levou Emma a explorar práticas de autoconhecimento e autocompaixão, como a meditação e a reflexão pessoal. A prática da meditação se mostrou um caminho eficaz para silenciar a mente e entrar em contato com seus próprios sentimentos e emoções. Ao sentar-se em silêncio, Emma foi capaz de confrontar os medos, as dúvidas e as inseguranças que surgiram após o encontro com o objeto desconhecido. Meditar não apenas ajudou a aliviar a ansiedade, mas também permitiu que ela se reconciliasse com o trauma emocional que ainda carregava. A prática de escrever também se tornou uma forma terapêutica importante na jornada de Emma. Ela começou a registrar seus pensamentos, sentimentos e reflexões sobre sua experiência, sem se preocupar em encontrar uma explicação ou um julgamento sobre o que acontecerá. Isso foi fundamental para ajudá-la a processar a experiência de maneira não linear, sem pressa de chegar a uma conclusão. Cada palavra escrita representava um passo em direção à aceitação de sua própria história, sem necessidade de validá-la ou explicá-la para os outros. Esse processo de autoaceitação também envolveu um distanciamento gradual das pressões externas. Emma percebeu que, por mais que as pessoas ao seu redor tentassem compreender sua experiência, a única pessoa que realmente precisava aceitar o que aconteceu era ela mesma. Aprendeu que a paz não viria de validações externas ou de teorias sobre o fenômeno UFO, mas de um estado interno de harmonia consigo mesma. À medida que o tempo passava, Emma começou a se libertar das amarras do ceticismo e da busca incessante por respostas definitivas. Ela entendeu que nem todas as perguntas precisavam de uma resposta imediata e que a vida poderia ser vivida de maneira mais plena quando se aceitava a incerteza e a complexidade do que realmente aconteceu naquela noite. Essa mudança de foco trouxe um sentimento de alívio, permitindo-lhe focar mais no presente do que nas explicações do passado. A experiência, por mais desconcertante e perturbadora que fosse, agora fazia parte de sua história de vida, mas não mais ditava sua felicidade ou equilíbrio emocional. A verdadeira transformação de Emma não aconteceu quando ela encontrou a explicação exata para o que vivenciou, mas quando ela aprendeu a conviver com o mistério e a incerteza. Ao abraçar a ambiguidade e aceitar sua experiência como parte do fluxo contínuo da vida, ela alcançou uma nova paz interior, mais profunda e libertadora do que qualquer resposta concreta que pudesse ter encontrado. Agora,
Emma se dedica a viver uma vida mais equilibrada, sem o peso de tentar fazer todo o universo se ajustar às suas necessidades de compreensão. Ela ainda carrega as lembranças de seu encontro com o desconhecido, mas não mais como uma busca incessante por respostas. Ao invés disso, ela as vê como uma parte de sua jornada de autodescoberta, levando-a a um lugar de paz e aceitação dentro de si mesma. O relato de Emma Louise não é apenas sobre o encontro com algo desconhecido, mas sobre a jornada de transformação interna que essa experiência desencadeou. À medida que ela olhou para trás, para o evento que inicialmente parecia algo totalmente desconcertante e aterrador, ela conseguiu perceber as lições profundas que ele trouxe para sua vida. Com o tempo, a experiência deixou de ser um simples enigma a ser resolvido e se tornou uma parte fundamental de sua evolução pessoal. Uma das maiores lições que Emma aprendeu foi o poder de questionar suas próprias crenças e de estar aberta à possibilidade de que o que ela pensava saber sobre a realidade não era a verdade absoluta. O encontro com o desconhecido a forçou a questionar suas próprias ideias sobre o mundo e sobre o que é possível. Antes, ela pensava que tudo tinha uma explicação lógica e científica. Porém, ao vivenciar algo que desafiava todas as explicações convencionais, ela se viu diante de uma verdade mais ampla. A vida é cheia de mistérios e fenômenos que não podemos controlar ou compreender completamente. Aceitar essa incerteza e a imperfeição da experiência humana foi uma das lições mais libertadoras que Emma levou consigo. Outro aprendizado importante foi sobre a importância do autoconhecimento e da autocompaixão. Como Emma viu, não foi a busca por respostas externas que trouxe a verdadeira paz, mas sim a aceitação de si mesma e a disposição para viver com as perguntas não resolvidas. Esse processo de reconciliação com o desconhecido não se deu apenas através de teorias ou da busca por validação, mas por um profundo mergulho em seu próprio ser. Emma aprendeu que, ao cuidar de seu interior, ela poderia começar a entender e aceitar melhor o que acontecia em seu exterior. A experiência também a ensinou sobre a resiliência. Em um primeiro momento, Emma foi consumida pela ansiedade e pelo medo do que não podia compreender. Mas, ao longo dos anos, ela descobriu que a verdadeira força não vinha de tentar controlar o que acontecerá, mas de aprender a viver com o que não podia mudar. Esse aprendizado foi crucial, pois a vida continua a se desdobrar de maneiras inesperadas, e muitas vezes nos vemos diante de situações que fogem ao nosso controle. A capacidade de abraçar esses momentos com coragem e flexibilidade se tornou uma ferramenta poderosa para Emma seguir em frente, independentemente dos mistérios que ainda permanecem. Em um nível mais amplo, a jornada de Emma é também um reflexo da busca coletiva da humanidade por respostas aos maiores mistérios do universo. A questão do que é real, o que é possível e o que está além do nosso entendimento não é uma preocupação isolada. Todos, de certa forma, enfrentamos as limitações do conhecimento humano e a necessidade de encontrar sentido em meio ao caos. Para Emma, o fenômeno UFO foi um espelho das próprias questões existenciais que todos enfrentam em algum momento de suas vidas. Seu relato destaca a importância de uma abordagem aberta, de uma mente flexível e de uma disposição para abraçar o desconhecido, sem pressa de chegar a respostas definitivas. À medida que Emma segue sua vida, ela continua a carregar com ela as lições desse evento transformador. Embora o mistério do que aconteceu naquela noite nunca tenha sido completamente resolvido, a experiência deixou uma marca indelével em sua maneira de viver e de interagir com o mundo. Ela agora percebe que a verdadeira paz não está em resolver todos os enigmas, mas em aceitar o que é, enquanto permanece aberta à possibilidade de mais descobertas, mais aprendizados e mais crescimento. O caminho adiante para Emma, como para todos nós, é repleto de incertezas, mas é precisamente essa incerteza que torna a jornada humana rica e cheia de potencial. A experiência de Emma Louise nos lembra que, ao invés de buscar desesperadamente respostas e certezas,
Devemos focar em cultivar uma vida plena, abraçando as dúvidas e os mistérios como parte essencial do nosso próprio crescimento e da nossa busca por um sentido mais profundo. O relato de Emma Louise é um convite para todos nós refletirmos sobre como reagimos diante do desconhecido e dos mistérios que desafiam nossa compreensão. Quando nos deparamos com o inexplicável, temos duas escolhas: nos afastar com medo e ceticismo ou avançar com curiosidade e abertura para aprender. O chamado à ação que Emma nos deixa é claro: não devemos temer o que não entendemos, mas buscar expandir nossos horizontes, questionando nossas certezas e aceitando que existem fenômenos além do alcance imediato do conhecimento humano. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos limitamos a buscar respostas fáceis e confortáveis, mas a verdadeira transformação ocorre quando ousamos explorar o que está além das fronteiras do conhecido. Assim como Emma, que transformou sua experiência em uma jornada de autoconhecimento, todos nós podemos olhar para os mistérios da vida como oportunidades de crescimento. Esse é um convite para abrir nossa mente, desafiar nossas crenças e buscar respostas, seja na exploração da ciência, da espiritualidade ou da introspecção pessoal. Agora, pergunte-se: como você reagiria se fosse confrontado com o inexplicável? Está disposto a abraçar as perguntas sem respostas e a seguir em frente com coragem, como Emma fez? O desconhecido pode ser desafiador, mas é nele que reside o potencial para as maiores descobertas. Seja você também um explorador do desconhecido. Aceite o convite para continuar aprendendo, questionando e crescendo, porque, no final, o que realmente importa não é a resposta, mas a jornada de transformação que ela provoca. Agora, convidamos você a refletir sobre o que aprendeu com a história de Emma Louise e o impacto que o desconhecido pode ter em sua vida. Não se trata apenas de um relato de uma experiência extraterrestre, mas de uma jornada pessoal de crescimento e autodescoberta. Que tal se você também ousar desafiar as fronteiras do conhecido e explorar o que está além? Aqui estão algumas ações que você pode tomar. Abra sua mente para o desconhecido. Questione suas próprias crenças e expanda seus horizontes. Às vezes, é preciso sair da zona de conforto para realmente aprender e crescer. Compartilhe sua história. Se você já teve uma experiência que desafiou sua visão de mundo, compartilhe com outras pessoas. Sua jornada pode inspirar alguém a enfrentar seus próprios medos e buscar respostas. Engaje-se na busca pelo conhecimento. Continue explorando o mundo ao seu redor com curiosidade. Seja na ciência, na filosofia ou em suas próprias experiências, cada passo é uma oportunidade de aprendizado. Participe de uma comunidade. Junte-se a outras pessoas que estão interessadas em discutir e explorar o mistério do universo. As perguntas que surgem em grupo podem abrir portas para novas descobertas e novas maneiras de pensar. Se você se sentiu inspirado por essa história, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e ajude a espalhar a mensagem de que o desconhecido não é algo a temer, mas algo a ser explorado. Afinal, a jornada de descobertas é para todos e você pode ser parte dela. Agora é sua vez. O que você fará com o desconhecido que está à sua frente? Até o próximo vídeo.